Olá pessoal, agradeço a todos vocês que são inscritos no canal. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, fica ao lado de inscrever-se, dê o seu like, compartilhe o vídeo, vamos ajudar esse canal a crescer. E eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, porque a mensagem é importante, tá certo? Vocês perdem 1 hora assistindo o Jornal Nacional, uma cacetada de desinformação, de manipulação e de mentiras. Então vocês podem muito bem assistir os meus vídeos aqui 10, no máximo 12, 13 minutos aí, vocês vão sair bem informados daqui, tá certo? Pois muito bem, pessoal. Vamos lá para a primeira notícia aí? Hoje tem notícias quentes aqui, hein? O ativista libertário Paulo Cogos, um dos mais conhecidos do país, teceu duras críticas ao deputado estrelinha do MBL, Kim Kataguiri, classificando-o de censurador. Obviamente, isso é devido ao veto presidencial que o próprio Kim Kataguiri tomou à frente, no caso do veto presidencial em relação à censura das fake news, que isso era um projeto que veio lá do STF, justamente para poder censurar, calar a boca das pessoas nas redes sociais, calar a verdade, porque isso não tem como você definir o que é fake news e o que não é. Que às vezes tem notícias que, no caso o jornalista, ele tem que manter o sigilo da fonte, determinadas notícias, tá certo? Então, infelizmente, não tem como você definir o que é fake news e o que não é, Claro que tem muitas notícias aí que são inverdades, que a gente vê que correm por aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, até pelo próprio YouTube também, Mas existem leis. Se você está sendo prejudicado, por essas fake news, já existem leis que você já pode buscar os seus direitos em relação a isso, tá certo? Mas uma coisa é certa, a verdade sempre prevalece. E as redes sociais têm mostrado isso, não só no Brasil, como no mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, um governo de direita foi eleito através das redes sociais. Aqui no Brasil também não foi muito diferente, E agora o senhor Kim Kataguiri simplesmente deu um tiro no próprio pé, porque eu acredito que nas próximas eleições ele não vai ser eleito nem para síndico de prédio mais, tomara, Isso é uma forma de querer calar a voz da verdade, querer calar a população, nas redes sociais, certo? Amedrontar. Imagine, você por um clique ali, você está correndo o risco de pegar de 2 a 8 anos de prisão, porque você espalhar uma notícia no qual, claro, você não foi averiguar se era verdade ou não, enfim, Isso também a gente tem que tomar muito cuidado, mas acontece, entendeu? Infelizmente, as pessoas estão sujeitas a isso, Até na última sexta-feira, o presidente do STF, Dias Toffoli, teceu críticas ao papel das redes sociais durante evento com sindicalistas na última sexta-feira, agora dia 30, Pois bem, aí eu falo uma coisa para vocês. Qual que é o intuito disso? Aonde eles querem chegar? Eles querem chegar no segundo mandamento. Existem os 10 mandamentos de Lenin. Lenin, para quem não sabe, é um ex-ditador soviético. Governou a União Soviética entre 1917 e 1924. Outro ditador sanguinário também. Depois dele veio Trotsky, veio Lenin, e foi um morticínio atrás do outro. Morte, 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 sangue, sangue, sangue para tudo quanto é lado. Infelizmente, E que o PT, PSOL, PCdoB, esses partidos de esquerda aí, eles seguem essa cartilha de Lenin, o decálogo de Lenin, certo? Que é o segundo mandamento. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa, certo? Stalin fez isso, o próprio Hitler fez isso, Mao Tse-tung na China fez isso, morticínio de 70 milhões de mortes, Joseph Stalin 40 milhões de mortes, Hitler 6 milhões de judeus mortos, enfim, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva também, depois Dilma Rousseff. Enfim, é assim que os governos de esquerda eles fazem. Eles controlam as massas, eles querem obter o controle das massas, tá certo? O jornalismo ele não pode, ele tem que manipular as informações, se você não sabe. E é exatamente isso que acontece hoje no nosso país. E o nosso presidente ele quer a liberdade de imprensa, ele quer o povo livre para falar, para se expressar o que bem entender. Porém, claro, nós sabemos que existem leis para aquilo que você fala. Se você for acionado na justiça,
obviamente você vai ter que responder por aquilo. O próprio Dias Toffoli também afirmou durante este mesmo evento, né, que as redes sociais, ao invés de promoverem a solidariedade e uma relação humana entre as pessoas, disseminam medo, gerando ódio. Que negócio é esse aqui? Como que a gente vai ficar quieto, sendo que os próprios ministros do STF, os políticos que querem a velha barganha, os ministros que soltam presos condenados justamente por saquearem o país e querendo dar um jeitinho, articular um jeito de poder libertar esses mesmos presos para continuar a velha impunidade aqui no nosso país. Como é que as pessoas, como é que a população chega num estágio que já não aguenta mais tanta mediocridade, tanta coisa ruim que acontece no nosso país, justamente devido a isso. Essa velha política que nós temos, sabe? E que aparelhou tudo. Mídia, STF, Congresso, enfim, tudo. Polícia, em tudo quanto é canto. Quer dizer, meu filho, quer dizer que agora a gente tem que pegar, dissemina o ódio, quer dizer, então vocês podem chegar e dar tapa na cara do povo à vontade, cuspir na cara do povo, rasgar a Constituição na cara do povo e a gente tem que ficar quieto? A gente simplesmente tem que pegar e ficar no nosso cantinho e aceitar tudo de uma boa? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, meu filho. Isso chama-se ditadura. Isso chama-se ditadura, que é o que o próprio judiciário tem feito e que é o que o Congresso está tentando fazer, né? Que é proteger os políticos, fazer com que aprovar leis que em prol deles mesmos, para que possa continuar a velha barganha, a velha roubalheira de sempre, como sempre foi. E infelizmente é uma guerra no qual o povo hoje tem as redes sociais como meio de poder descobrir a verdade de tudo que se acontece, de tudo que se passa. Tá certo? Pois muito bem, pessoal. Vamos para a próxima notícia aqui. Deputado denuncia cartilha com teor sexual para educadores de creches. Isso foi lá em Fortaleza. O deputado André Fernandes, do PSL no Ceará, acusou a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza de encaminhar aos educadores de creches do município uma cartilha de 34 páginas que incentiva a masturbação infantil e sugere a pedofilia. Olha o nível. E o que aconteceu? A própria Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza rapidamente recolheram os materiais e disseram: não, é mentira, não tem nada a ver, não, é mentira. É exatamente isso que eles fazem. Então, se é mentira desse deputado, por que recolheram rapidamente? Não tem absolutamente nada a ver. Isso aqui trata-se de um conteúdo, mas não é. Isso aí simplesmente faz parte da cartilha de Lenin. Mandamento 1. Corrompa a juventude e dele liberdade sexual, tá certo? E entra outro mandamento dele aqui também, ó, que é o terceiro: divida a população em grupos antagônicos, né? Ou seja, grupos LGBTs que buscam os direitos, as causas dos homossexuais, sendo que eles não lutam por bosta nenhuma. Isso simplesmente faz parte da cartilha dos 10 mandamentos de Lenin, ditador genocida sanguinário da antiga União Soviética, né? E faz parte da agenda globalista, se você não sabe, tá certo? Faz parte da agenda globalista, né? Em 28, no dia 8 de agosto de 2018, na França, o Congresso aprovou, pesquisem na internet para vocês saberem aí, o Congresso aprovou uma lei no qual não há mais consentimento de idades para se ter relações sexuais. Ou seja, é de uma forma implícita que eles fazem isso. Eles abriram as portas para a pedofilia. Por quê? Não há mais consentimento de idade para se ter relações sexuais, certo? O que vai acontecer? O pedófilo, o que ele faz? Ele pega uma criancinha, ele vai manipulando a criancinha. Ele dá uma bala, dá um doce, vai tratando bem, vai dando presente, sabe?
ele vai manipulando a cabeça da criança, ele vai manipulando até o momento que se tem a relação sexual com a mesma, certo? O que acontece? O sujeito é denunciado. Vamos supor, o sujeito vai ser denunciado. Vai chegar no tribunal perante o juiz. O juiz vai perguntar para a criança se a criança quis ter o ato sexual com o maníaco, com o pedófilo. O que a criança vai responder? A criança vai dizer que sim. Se a criança dizer que sim, já era, meu amigo. O camarada é solto, ele é liberto, né? Ele está isento de qualquer culpa, tá certo? Porque esta lei protege a pedofilia, ou seja, está abrindo as portas para a pedofilia. E isso faz parte de agenda global, certo? E não me surpreende em nada se isso chegar no Brasil, tá certo? Não me surpreende nada, que nem essa lei do poliamor que teve esses tempos atrás, que tentaram aprovar na Câmara. Na verdade não era o intuito de aprovar tão já esse projeto na Câmara, mas sim para que se abra o debate público, né? Para que isso fique na cabeça das pessoas, fique na boca das pessoas, para que as pessoas passem a debater a respeito do assunto. E é exatamente isso que vai acontecer no Brasil, tá certo? Se você não se orientar, se você não buscar informações, se você não cuidar dos seus filhos, não cuidar da sua família, infelizmente, meu amigo, babau, né? E se a gente também não cuidar do nosso país, babau, já era o Brasil, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.